A convidada de hoje é concurseira e já foi aprovada em diversos concursos, como Oficial de Justiça, Polícia Militar e em 3 concursos de delegado, Paraíba, Amazonas e São Paulo. Pô, tá bom pra você, cara? É casca grossa. Hoje vamos trocar uma ideia para que ela traga um pouco ali de como foi a estratégia de estudo dela, qual foi o método, como é que ela fazia. Já teve decepções também, já teve reprovações, então vai trocar essa ideia com você que está estudando para concurso policial e para alguma dica aqui, alguma sacada, então aconselho você fortemente, fica até o final desse podcast porque tem muita informação importante para você. Seja bem-vinda, minha amiga Kathleen. É um grande prazer ter você participando aqui do podcast comigo hoje. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui participando e, de alguma forma, poder contribuir com a vida daqueles que também estão nessa jornada árdua, difícil de concurso. A gente sabe que não é fácil, mas se eu puder estar contribuindo aqui, de alguma forma, eu vou ficar bem feliz. Show de bola, Kathleen. Eu tenho certeza que a galera que se espelha muito na gente, né? Eu sei que eu tenho minhas redes sociais e muitas pessoas mandam perguntas, direct, sempre que a gente puder ajudar, a gente... eu recebo mensagem, às vezes, cara, Gabriel, eu tinha desistido de estudar e voltei porque você, deu uma ideia, uma sacada. Então, o objetivo desse podcast é trazer histórias como a sua, cara. Histórias, vencedoras, né? Histórias, teve desilusões, a gente já vai falar sobre isso aqui, mas, e é legal até essa parte da área policial, eu sempre gosto de trazer mulheres para conversar aqui, para justamente trazer isso também, né? Esse outro lado. Então, assim, para quem não te conhece ainda, quer conhecer um pouco mais sobre você, queria que você falasse um pouco da sua trajetória, por que você decidiu estudar para a área policial, enfim, os concursos que você já fez, né? Esse que eu falei que você passou, mas fala um pouco aí da sua trajetória até essas suas aprovações aí. Então, assim, eu sempre busquei estabilidade, porque eu sempre fui uma pessoa, assim, muito insegura, e eu sempre quis ter aquela segurança de tu saber aquilo que tu pode gastar, aquilo que tu vai ter no final do mês, né? Sim. Eu até advoguei, assim, uma época, mas não tinha aquele retorno que eu esperava, um mês tinha, outro mês não tinha. Então, eu decidi... Na verdade, quando eu comecei a fazer direito, eu já pensava em estudar para a carreira de delegado, especificamente, né? Para delegado. Então... Só que aí, quando tu começa a fazer a faculdade, tu vê que é difícil, que as pessoas fazem e não passam o concurso. Então, aí, no meio da faculdade, tá bom, vou advogar que é melhor. Não vou conseguir passar, sempre fui uma pessoa, assim, insegura, não confiava que eu ia ser capaz de passar por um concurso, assim, de área jurídica. Então, eu comecei, daí advoguei um pouco, aí aquela coisa perdida, comecei a estudar para qualquer área, passei para Oficial de Justiça, passei para PM, e eu não tinha coragem de estudar para uma... Você queria. Não tinha coragem, porque eu achava que eu não era capaz. E aí, ali um pouquinho antes da pandemia, eu comecei a fazer um cursinho ali presencial, e aí eu conheci um menino, o Samuel, e foi ele que foi um grande incentivador, assim, na minha vida. Até se ele ver, ele vai ficar, acho que, bem feliz, assim. Que legal. Porque ele que me incentivou bastante a estudar para delegado. Ele falava, Kathleen, tu é capaz, cara, tu é formado em Direito, como que tu estuda para área que não é jurídica, tu tem que estudar para delegado, para promotor, para juiz. E ele me incentivava muito. Eu, não, cara, não, nunca que eu vou passar, jamais, jamais. E aí deu aquela pandemia, lockdown, fechou tudo. E daí a gente foi pra casa, fechou o cursinho ali. E ele continuou me mandando mensagem, Kathleen, agora é a hora, é a hora. Eu, não, agora que não é a hora. O mundo vai acabar, não existe isso aí, não vai ter mais concurso, né? Daí ele, não, agora que você tem que estudar, tu vai ver, vai voltar tudo e tal. E aí eu comecei a estudar, montei um cronograma. E aí eu comecei a me organizar, estudar. E foi assim, e daí... O primeiro que eu fiz foi para o Delegado Paraná. Aí não passei, que foi o primeiro que teve ali depois da pandemia. Fiquei por um ponto. Nossa, aí bateu na trave. Aí fiz, mas aí fiquei mal. Achei, nossa, triste e tal. Só que aí eu vi que se eu tô ficando por um ponto é porque eu tô chegando. Fiz PC Minas, também fiquei por um ponto de novo. Aí foi desesperador, fiquei uma semana chorando. E daí a mãe em cima, não, Kathleen, não. É assim mesmo, é normal. E aí continuei estudando, fiz PC Paraíba, aí passei, aí fiz Amazonas, passei, fiz São Paulo, passei. Esse de Minas e do Paraná também foi para delegado? Foi para delegado, E aí é uma coisa que muita gente... Você tocou num ponto aqui que é muito interessante, né? Todo mundo que consegue essas aprovações, em qualquer área, né? Aqui, como a gente está tratando de profissão policial, a gente trabalha muito essa parte de área policial. Sim. Mas todo mundo tem uma coisa de superação. E você teve, né? Você teve 2 decepções, né? Teve. E era um concurso que, primeiramente, assim, inicialmente, melhor dizendo, você não ia fazer, mas depois você fez. E aí você ficou por um ponto 2 vezes.
2 anos. Como é que você... Qual foi a tua estratégia? Eu sei que tua mãe te ajudou, né? Eu sei que o Samuel também te incentivou. Samuel incentivou muito. Qual foi a tua estratégia para poder superar essa decepção de, cara, será que é para mim isso? O que você fez ali para poder continuar? Cara, tu tem aquela semana de luto depois da prova. Perfeito. De luto, que tu não quer estudar. Sabe? Revoltada, total. Não vou mais estudar, não quero mais, não vou passar, sou burrona mesmo. Aquele negócio assim, né? Só que depois tu cai na real e tu vê que tu começa a pensar e as pessoas que gostam de ti também te falam, né, Kathleen, se tu ficou por um ponto, é porque tu tá chegando e tal. E eu continuei. Tu tem que ter organização. Então, eu montei um cronograma novamente pra fazer PC Minas, que aí eu ia fazer, né? E falei, não, agora vai, montei e continuei estudando na minha rotina. E é isso, assim, é tu continuar. E eu acho que organização é tudo, tá? Porque antes de eu começar a ter aprovações, eu era desorganizada. Desorganizada e eu não focava em nada. Né? Eu fiz igual, eu falei, eu fiz oficial de justiça, passei, fiz PM, passei. Assim, fazia qualquer coisa, sabe? Eu acho que a principal dica é tu focar na carreira e também no cargo. Principalmente se tu quiser um cargo específico, vai ser mais fácil ainda, né? Pra tu estudar. E aí tu montar um cronograma e tu seguir o teu cronograma diário. Não falhava? Você era difícil não falhar, Não vou dizer que não vai falhar, porque, assim... né, tu é ser humano, tu tem altos, tu tem baixos, tem dia que tu não vai conseguir estudar tão bem, mas assim, eu procuro manter e conseguir bater a meta do dia, porque se eu chegar no final do dia e não bater minha meta, eu fico insuportável. Então eu prefiro bater a meta pra não chegar no final do dia chata. Entendeu? Então, chegava a estudar fim de semana também? Eu estudo todo final de semana. Todo final de semana. Hoje, assim, eu me dou um pouquinho mais o luxo, assim, de fazer algumas coisas diferentes, de ter uma vida social, porque eu acho que eu já tô num nível que eu posso fazer isso. Mas eu já tive época da minha vida que eu não abria mão. Eu não saía pra festa, as pessoas vinham, e assim, pessoas pra criticar é o que mais tem, né? Pessoa pra chegar pra dizer, Kathleen, tá perdendo tempo da tua vida, o que você tá fazendo? Olha só, a vida tá passando, tu não sai, tu não vai pra festa, tu não conhece ninguém, tu não... Sabe? É o que mais tem. Só que essas pessoas são pessoas que hoje enxergam, nossa, Kathleen, tu é foda, tu não sei o quê. Entendeu? Quando tu tá na merda, só tem gente pra te jogar mais na merda. Só não, né? Porque também tem pessoas que te levantam, como o Samuel, por exemplo. Sim. Tem muitas pessoas assim. Minha mãe é uma grande incentivadora, que sim, sem ela, eu não teria conseguido nem metade do que eu consegui. O meu pai, ele sempre foi aquele protetor, assim, aquele que pra ele, não, Kathleen, se eu tava chorando porque não passei na praia, Kathleen, não precisa, fica em casa, não faz mais não, meu pai é aquele assim, porque graças a Deus eles têm uma boa condição financeira. Só que eu sou uma pessoa que eu não quero depender deles a vida inteira, eu não me sinto bem sendo assim, eu quero a minha independência, eu sempre quis isso, até por muito incentivo da minha mãe. Minha mãe sempre falou, né, Kathleen, tu tem que buscar a tua independência, a gente não é eterno, né, tu não tem que depender de homem, tu não tem que depender de nós, tu tem que ter a tua independência. Então, pelo meu pai, não precisava estudar. Dá uma cabeça que ela não passou, que ela vai continuar Isso, vai continuar em casa e tal. Mas a minha mãe sempre foi uma grande incentivadora, assim, e foi o que me fez sempre persistir, lutar e correr atrás e achar que é possível, assim. Não, que legal. Tu tocou outro ponto interessante, a questão da organização, né? Como é que era a sua organização? Você definia quantas horas dá por dia, quantas matérias, como é que era mais No início, não, né? No início era aquela coisa perdida, assim, que, hoje vou estudar constitucional, amanhã é penal, sabe? Aquela coisa assim que não funciona, tu até passa, mas não para uma carreira jurídica. Entendeu? Não desmerecendo outros cargos, claro, mas sabe que tem uma dificuldade a mais numa carreira jurídica. Sim. Então, assim, é difícil, tem que ter uma organização. No início, eu trabalhava com metas diárias, de horas de estudo, né? Estudava 8 horas, 9 horas e tal. Depois, eu comecei a ver que o melhor pra mim não era horas, era eu bater a meta do meu cronograma. Eu tinha que bater o cronograma. Eu botava lá 2 matérias por dia, mais lei seca, eu tinha que bater aquela meta. E é o que eu faço até hoje. No meu cronograma tem lei seca, eu começo sempre com lei seca, todos os dias, lei seca, resumos, os meus resumos e questões, muita questão e atualizar informativo. Todo final de semana eu atualizo informativo. A informativo, para quem não sabe, é do STF. STF e STJ. STJ também, pra gente cai. Então, eu tiro o domingo sempre para atualizar informativo, daí eu recorto, colo lá e colo de acordo com cada matéria, vou colando e organizando e tal. E tu tem que atualizar informativo porque realmente cai muito. Prova de delegado, carreira jurídica aí cai muito. Acho que até as outras áreas está caindo, né? Eles estão cobrando. Sim. Então,
Uma coisa que tem que um estar... monte de decisão da STF. Não informativa em si, mas decisões da STF. Cai bastante, E cada vez... Eu vou te falar que acho que até polícia militar, que agora estão pegando bastante ensino superior, porque eles querem policiais mais bem preparados, né? Então, você que vai ser delegado. E depois, também, você precisa estar sempre atualizado, né? Sempre atualizando. Pra poder fazer ali a Exatamente. questão do teu inquérito, tudo certinho. Tudo certinho. Tem que estar sempre atualizando. Estudar sempre, né? Claro que não nesse ritmo, assim, né? Sim, frenético. Tá mais tranquilo. É aquele estudo para você, não para você passar numa prova, mas para você crescer, para você aprender, para você ser um melhor profissional, né? Isso. E nesse tempo que você se preparou, você estudou, teve algum momento que você pensou em desistir? Falei, cara, isso aí não é pra mim. Não é Várias vezes, Várias né? vezes? Várias vezes. Se não fosse minha mãe, assim... Nossa, minha mãe sempre me incentivou muito, assim, porque eu pensava em desistir diversas vezes e ela... Não, Kathleen, tu tá chegando, tá quase, tu é capaz, tu é inteligente. Porque eu sempre tive, assim, uma visão muito distorcida de mim. Sempre achei que eu não era capaz. Eu sempre fui uma pessoa... Eu sei que isso atrapalha muito. Até uma dica, assim, pra todo mundo. Cara, acredite em você. Acredite, porque isso é o primeiro ponto. Porque se não acreditar que tu é capaz, nada é possível. Hoje, assim, eu já sou um pouco mais evoluída nesse sentido, mas é uma coisa que eu tenho que estar sempre lutando pra, sabe, me levantar, pra ver que eu sou capaz, porque eu sempre acho que eu sou menos que as outras pessoas. Isso é uma falha, e é horrível isso. E é horrível, te atrapalha demais. E a minha mãe sempre estava ali, batendo na tecla que eu era capaz, e assim, graças a ela, eu vi que realmente eu sou capaz, né? E realmente o resultado veio, né? E todo mundo é capaz, porque não é inteligência, igual eu falo, eu não sou uma pessoa mega inteligente, eu sou esforçada. E às vezes o esforço, ele vale muito mais do que a pessoa que é inteligente, mas não tem esforço nenhum, não se dedica. Né? Acho que a palavra-chave é a constância, né? Se você for constante ali, você criou um cronograma, né? Isso, e não parar, né? Igual, por exemplo, agora eu quero fazer PC Santa Catarina. Se eu parar, eu vou regredir. O concurso é uma escada e você tá subindo. E se você parar, outras pessoas vão passar na tua frente. Infelizmente. Então eu não paro, eu não tô num ritmo tão frenético que eu sei dosar agora um pouco, até pra minha saúde mental, que a saúde mental do concurseiro a minha saúde mental já tá bem, Aí hoje eu dou assim, me dou o luxo de sair um pouco mais, né, de distrair um pouco, Mas no início eu acho que realmente tu tem que estudar, tu tem que abrir mão de muita coisa, porque tu tá muito no início, tu tá muito seco, então tu tem que estudar. Eu abri mão. Tu tem que montar a tua base, entendeu? Tua base tem que estar forte. E eu sentia que a minha base não estava forte. Então eu deixava de fazer muita coisa. Mesmo as pessoas vindo me criticar, eu deixava, entendeu? Eu acho que o concurseiro, ele tem que aprender a falar não, né? Aprender a falar não. As pessoas não vão gostar, beleza, mas as pessoas depois vão vir te elogiar quando tu passar. Aí no fim, você, vou perder meus amigos, vou perder a galera ali que tá junto comigo, mas tu vê que depois que você tiver lá, não é você um cargo delegado. Na verdade, tu vê quem é amigo de verdade também, entendeu? Perfeito. Tu vê quem é amigo, porque o amigo, ele vai te apoiar. Vai dizer, não, Kathleen, eu entendo, beleza, quando tu puder a gente sai. Que eu tenho muitos amigos assim, também, né? Graças a Deus tu vê quem é o amigo, que sabe, entende o teu momento, entende quando tu não pode, né? E aceita isso e te incentiva. Então, isso é importante também. Sim. Saber dosar, né? Você passou em 3 concursos de delegado. Na prova objetiva, a prova da peça é no mesmo dia ou é dia diferente? Aqui em Santa Catarina eles fazem em dia diferente, Paraná também foi em dia diferente, mas no Amazonas e na Paraíba que eu passei, e São Paulo também foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia. E aí, mesmo dia bem puxado. Na verdade, antes de falar da peça, vamos falar da parte da prova. Como é que foi a tua estratégia de prova? Assim, o que você priorizou primeiro, qual matéria? Aquela que você sabia mais? Seguiu a sequência? Eu sigo a sequência, eu sempre Segue a sequência? Sigo a sequência, eu não consigo. Às vezes eu penso, vou começar por penal, que eu tenho mais, né, facilidade. Não, eu sigo a prova normal, assim, né, até Paraíba acho que tinha português, que eu não gosto muito, assim, gosto, mas não é, né, sempre a gente tem mais dificuldade, mas eu comecei direto por português, mas tem gente que procura começar por aquelas que têm mais facilidade, né? Eu não, eu vou direto e final a peça. Faço a peça no final. Tem gente que faz a peça antes também. Sim. Eu não, eu nem leio a peça antes pra não ficar nervosa, porque vai que tu não sabe a peça, entendeu? Você falou um negócio interessante, né? Tem muita gente que, segue o que como você falou, né? Foca naquilo que você sabe mais, faz a peça primeiro, enfim, aí vamos pegar para outra área, por exemplo, PRF, PF, né? Que não tem a peça, mas tem a prova discursiva. Eu acho que cada um tem a sua estratégia. É o que eu falo, não existe método, método infalível, tu vai fazer isso e tu vai passar. Cara, cada um. Tem gente que passa vendo videoaula. Exatamente. Beleza, tem gente que aprende assim.
E tá tudo bem, eu acho que todo mundo tem um jeito que fica melhor, entendeu? Eu já vi muita videoaula, hoje eu já não vejo. Hoje eu vejo uma videoaula quando eu quero relaxar um pouco, porque eu tô muito cansada de ler. Às vezes eu deito na cama e vejo uma videoaula, e acabo dormindo. Normal. Né? Então, assim, pra mim não funciona, mas tem pessoas que funciona, né? As pessoas, a gente aprende de forma diferente, né? Tem pessoas que são sinestésicas, tem pessoas que são mais auditivas, outras já gostam de escrever mais, então... Eu sou mais leitura, escrever também, então... E você cria os seus próprios materiais? Eu crio eu faço resumo, eu fiz muito resumo vendo videoaula, que eu vi muita videoaula no início, muita videoaula. Eu aprendi muito com videoaula realmente, assim, eu acho melhor pra tu aprender o assunto do que tu pegar um livro e ler, quando tu não sabe nada do assunto. Eu acho muito mais fácil você começar com uma videoaula. Então, eu vi muita videoaula na minha vida. E eu montei muito meu material, assim, fazendo resumos de videoaula. Ah, que legal. E você faz no caderno digital? Tu faz na mão mesmo, tudo escrito? Eu sou daquele da antiga mesmo, assim, sabe? Sim. Eu gosto da mão. Admiro muito quem sabe. Eu não sou muito da tecnologia, não sei muito mexer assim, não evoluir, preciso evoluir. Mas eu gosto do papel, sabe? Então eu tenho muito no papel. Até lei, assim, a letra de lei, eu imprimo e faço minhas anotações, né? Olha que porque legal. eu não gosto muito da tela do computador. É mais uma coisa também, né? Que as pessoas falam, tem que usar Enki, tem que usar OneNote, vai dar no digital. Eu não uso nada disso aí. Não pois precisa, tipo assim, se você... É legal, se a pessoa sim, consegue, se a pessoa sabe usar, se a pessoa sabe usar. e tal. Só que assim, eu penso que hoje pra mim não é válido, porque pra mim tá funcionando assim, eu não quero mudar. Sim, entende? perfeito, não tem porque nada daí errado eu nisso. até poderia migrar, mas quem sabe eu dei uma decaída em algumas coisas, porque daí eu vou ter que Até você aprender mexer na ferramenta e tal. Aí eu prefiro agora não mudar meu método, mas eu acho que quem tá começando vale a pena. Investir nessas tecnologias, sabe? Sim. Pra mim não vale mais porque eu já tô num ritmo que eu acho que tá funcionando, então eu vou E você tem todos os cadernos organizados lá, tudo certinho? Tem todas as matérias, é papel. A minha mãe fica quase louca. Kathleen, vamos jogar pouco fora esse papel. Minha mãe fica doida. Sim. E aí teve aquela época de colar coisa na parede, eu enchia minha parede de papel e coisa, minha mãe ficava quase louca. Aí hoje não, hoje já tirei tudo, já tá um pouco mais... Eu quando estudava pra PRF, eu tinha na casa toda, porque eu era solteiro, né? Eu dividia daí com outro colega que estudava também. E era assim, eu chegava, todas as paredes eram tudo cheio de papel. Até porque não tinha tanta coisa tecnológica. Parece que tô velho pra caramba, né? Foi 10 anos atrás. 3 anos até quando eu comecei a estudar. Mas mais uma vez, é você usar ferramenta que você tem disponível, né? Você tem disponível o que você acha melhor, o que vai te fazer passar. Eu acho que isso é só testando. Entendeu? E pra mim tá funcionando desse jeito, então eu não quero mexer. Mas tu tem que saber aquilo que funciona contigo, né? Sim. Vai testando e... No seu dia a dia, qual que é a estratégia que você usa para manter o foco, para ficar concentrado? Naquele momento, você parei, 4 horas para estudar. Como é que você faz nessas 4 horas? Você usa uma técnica de estudar um pouco e parar? Você vai diretão? Como é que você faz? Eu estudo uns 30 minutos e paro. E eu desligo a internet. Porque se eu tiver com a internet ligada, o celular, eu acabo deixando o celular longe. Aí nesses 30 minutinhos, eu tomo muita água, então acaba que eu tenho que fazer xixi bem seguido. Eu acabo levantando, fazendo xixi e dando uma mexidinha no celular. Mas eu deixo longe. Se eu deixar o celular perto, às vezes eu deixo perto, é a pior coisa. Pior coisa é a distração. É a distração, aí tu acaba mexendo. Vou ver só uma coisinha no Instagram. Pronto, quando tu vê, passou 40 minutos. 40 minutos. Então, aí o negócio é o celular, assim, é o que mais me distrai. E, assim, motivação tu não tem sempre. Tu tem que ter foco, assim. Motivação, estudar motivado é... Você pensava isso é bem assim, tipo, quando acorda assim, não estou muito bem, mas eu tenho que estudar. Assim, até você criar o hábito, né? Porque hoje você já tem o hábito de estudar, sim, certo? Mas acho que as pessoas no início, ela tem muita dificuldade porque ela depende da força de vontade, né? Isso. Tipo, eu quero passar porque eu quero, ter um salário bom, né? Minha estabilidade, como você falou no início aqui. Mas até ela criar essa raiz, ela precisa de um motivo, né? Qual que era o teu motivo? Assim, sei que teve ajuda externa, né? Você pensou, fez que não era pra você, principalmente depois da pandemia, como você falou. Mas assim, você tem algum símbolo ali, alguma âncora que você, cara, eu tô indo por causa daquilo ali, ou pra ser dessa condição aqui, que eu tô hoje? Pra ser independente, sabe? Isso, assim, porque... Eu sempre dependi dos meus pais e eu não gosto disso. Eu não gosto de me sentir dependente, sabe? Meu pai nunca reclamou. Eu fiquei 4 meses lá no Amazonas, ele me sustentou e mandava dinheiro à vontade. E eu me sinto mal, assim, sabe? De estar sendo sustentada. E meu pai nunca reclamou. Meu Deus, ele... Kathleen, tu tá vivendo bem aí, tu precisa de mais dinheiro. Ele sempre assim, só que eu me sinto mal. Eu quero a minha independência. Eu acho que é isso que mais me motiva, sabe? Ter a minha independência, o meu dinheiro.
E às vezes as pessoas têm uma falsa impressão, assim, tipo, uma crença, né? A Kathleen já tem uma vida abastada, pô, os pais têm uma condição financeira boa. Muita gente fala isso. Exatamente. E por que você está querendo estudar? Por que você só não vive a vida, né? Cara, mas você não está dentro do corpo da Kathleen, né? Você tem esse sentimento, né? E as pessoas precisam respeitar isso, certo? Precisam respeitar, exatamente. Eu não quero assim viver nessa dependência do meu pai e da minha mãe a vida inteira, sabe? Eu quero sentir que eu consegui as coisas por mim mesma, né? E claro que eu devo tudo a eles, mas eu quero ter essa... É questão de tempo até você tomar posse. E como é que estão as fases agora dessas 3 provas que você fez? Que passou, no caso, no Amazonas, Paraíba e a outra foi em São Paulo? São Paulo. Amazonas eu já fiz o curso de formação, Paraíba falta o curso de formação e São Paulo eu fiz a prova oral, falta o psicotécnico, né? A prova oral ainda não saiu o resultado, tá para sair aí em agosto. E Amazonas eu tô esperando aí nomeação, só que eu tô fora das vagas lá no Amazonas, né? Você tá na reserva. Eu tava em 10º lugar com a prova objetiva. Aí pensei, nossa, não, eu tinha certeza que tinha acertado a peça, achei que ia subir ainda mais um pouco e acabou que eu zerei a peça. Caramba, o que aconteceu? Né? Então, a peça lá foi uma condução coercitiva, que eu tinha que fazer, e eu não representei ao juiz, porque o delegado ele realmente não precisa representar o juiz para fazer a condução coercitiva, desde que não seja para o interrogatório, que o STF já entendeu que é inconstitucional, mas no caso ali era para o reconhecimento de pessoas, e eu fiz essa condução coercitiva sem representar para o juiz, como muitas pessoas fizeram, e a gente zerou a peça. Todo mundo que fez esse Todo mundo que zerou. fez zerou, sendo que a doutrina ela é divergente. Quando eu li a peça, eu já pensei, nossa, será que eu tenho que representar ou não? Né? Porque eu sabia dessa divergência doutrinária. E o STF e o STJ já tinham se manifestado de que o delegado poderia fazer essa condução sem representar. Já tem decisão, não é uma decisão vinculante, mas já teve decisão em alguns HCs aí do STF e STJ nesse sentido. Então, eu fui por esse sentido, não representei. Sim. Até porque é uma prova de delegado, de delegado, né? Então eu pensei, de vou privilegiar a profissão do delegado, não vou representar. E eu simplesmente zerei. Aí quem fez prisão temporária, que pra mim não tinha nenhum cabimento, acabou que pontuou algumas coisas, de colocar o artigo do reconhecimento pessoal, né, acabou pontuando. E eu não pontuaram nada, artigo, Zerou nenhum, tudo. zerei. Então eu caí de 10º lugar pra 96, fora das vagas. Nossa. Que lá tem 60 e poucas vagas, então eu caí fora das vagas. Então eu não tenho direito subjetivo à nomeação. Né? Espera a nomeação lá, porque realmente está precisando muito. Lá tem apenas 200 delegados e a demanda é bem grande. Então, eu espero ser nomeada, mas não conto com isso, né? Sim, por isso já tá nesses outros bem aí o avançados que também. eu tenho direito subjetivo à nomeação seria Paraíba, que lá eu tô em 8º. Pô, tá bem pra caramba. E daí São Paulo também tô nas vagas. E tem previsão de sair essa do Paraíba ou do São Paulo? A data? Já deram alguma data para nomear? Não? O curso de formação? Não, vai fazer o curso. Mas o curso de formação, quando você faz, você já é delegada, né? Já é nomeada primeiro, depois faz o curso de formação? Ou não, também São Paulo sim. São Paulo você é nomeado e já faz o curso de formação como delegado. Mas a maioria dos estados não é assim. Sim. Aí ainda falta na Paraíba o curso de formação. Ih, rapaz. E como é que tá? Coração batendo forte quando chegar o curso de formação? Vou ter que Já enfrentar comprou mais coisas um, né? Já comprou algumas coisas já de enxoval? Não, ainda não. Mas vou ter que ir. Se chamarem, eu vou ter que ir, né? Enfrentar mais um curso de formação. Não é fácil, assim, porque é 4 meses longe da família, né? Pra mim foi bem difícil ficar longe do meu pai e da minha mãe ali 4 meses, porque eu sou filha única, né? Eu tenho 2 irmãos por pai de pai, mas eu fui criada sozinha, né? Filha única. Então, eu sou bem apegada. Pra mim é bem difícil ficar longe, assim. E como é que você fala na realidade do Amazonas, né? Você ficou lá 4 meses. Como é que foi assim? Porque é uma cultura totalmente diferente aqui do sul, né? De Santa Catarina. Totalmente diferente, totalmente. Uma cultura totalmente diferente. No início eu estranhei muito calor. Lá é muito quente. É muito quente. Quando eu cheguei em outubro, assim, tava terrível, porque agosto, setembro, outubro ali, daí depois começa a dar uma refrescada e começa a chover. Sim. Mas tava muito quente, então eu suava demais. Não tinha maquiagem que ficasse no rosto. Saía tudo. Eu olhava as pessoas ali de boa, porque estão acostumadas, e eu escorrendo suor. Então, o calor pra mim foi bem difícil no começo, mas depois fui acostumando, as pessoas são muito acolhedoras, assim. Tanto norte como nordeste. E peguei um carinho, lá já fui para outras fases, fui bastante. Lá é muito bom, né? Lá é mais ainda, as pessoas são mais acolhedoras ainda. Eu amo o Nordeste, eu acho, assim, as pessoas são muito queridas. Não, demais. Muito. Então, assim, vou pegar o exemplo do Amazonas, né? Que você já fez todas as fases. Pô, vamos pedir aqui, talvez, né? Que você consiga, e tu falou que entrou com um processo judicial, né? Nessa peça, que infelizmente você
foi zerado, mas banca é complicado, né, cara? Complicado, são pessoas ali que estão ali julgando, sim. Mas vai dar tudo certo. Mas vamos pegar o exemplo do curso de delegado de Amazonas. De todas as fases que você fez a prova, né? Fez a peça, fez a prova oral, psicotécnico também teve, né? Psicotécnico. TAF também você fez, e o curso de formação policial, profissional, enfim. Qual delas você achou mais difícil, assim, de todas as fases? Pra mim, o mais difícil é a prova oral. Porque eu não sou uma pessoa muito assim de falar, eu sou mais tímida, então pra mim é mais difícil. Não que seja o conteúdo pra mim é o mais fácil na prova oral, porque acabam que eles não aprofundam tanto, porque eles querem ver mais a postura, né? Eles não aprofundam tanto no conteúdo. Eu acho que o conteúdo em si é o mais fácil, tá? Porque é bem o básico, só que pra mim é o mais difícil porque eu fico muito nervosa. Falar com pessoas que estão te julgando, Isso, né? Eu fico nervosa, eu não consigo raciocinar, então pra mim é o mais difícil. Mas, assim, de conteúdo, se tu for falar sobre conteúdo, eu acho que é objetiva. Porque é praticamente a faculdade toda de direito, assim, é tudão. Tudão, entendeu? E, assim, a prova discursiva pra mim é mais fácil porque eu tenho bastante facilidade de escrever. Então, pra mim, é mais fácil. É de boa a peça, no caso, né? E o curso de formação também foi mais por causa de ficar longe da família, né? Isso, mas aí o curso de formação é tranquilo. Mas é a questão de ficar longe da família, assim, se virar sozinha, porque eu nunca me virei sozinha. Sim. Né? Totalmente mimada. Pai e mãe dá tudo. Então, lá eu tive que me virar sozinha, fazer comida, tudo sozinha. Tudo. Você virou bem? Me virei bem, tá? Me virei bem. Bom, isso aí. Fui o orgulho da minha mãe. Ensinou certinho, você conseguiu replicar lá a receita da mãe. Foi. E na fase do teste físico e no psicotécnico, você teve alguma dificuldade ou foi de boa? Você conseguiu lidar? Já treinava antes? Já fazia? Então, Amazonas, eu reprovei na natação. Sério? Eu tive que entrar com ação judicial pra refazer. Porque eu não sabia nadar. Caramba! Pra mim, todos os exercícios são super fáceis, assim, tipo, corrida, Nossa, Desenrola. de boa. Agora, natação eu não sabia nadar. E aí eu não ia nem fazer a prova. Eu falei, nossa, eu não vou aprender a nadar assim rapidinho, porque, né? Imagina, não vou conseguir. Aí fiz aula e tal, e fui desenrolando, e fazia. Nas aulas eu tava fazendo 50 metros, era só 25. E aí deu um tornado aqui no dia da minha... Era um dia... Eu ia ir um dia antes pra lá pra fazer, e deu um tornado aqui, meu voo foi cancelado. Aí já fica desespero, né? O psicológico abalou, né? Aí não consegui ir, não consegui voo pra ir, minha prova era no outro dia de manhã, tá? E eu ia sair às 11 horas da manhã do dia anterior daqui. Meu voo foi cancelado, não consegui, comprei outro voo, fui pra Curitiba, ia atrás, e o voo foi cancelado lá de novo. Loucura. Aí, nossa, chorei a noite inteira. No outro dia de manhã, tá, Kathleen, vamos procurar um advogado, vamos, né? Aí entrei em contato aí com algumas pessoas de Manaus e consegui um advogado de lá, muito bom, que conseguiu uma liminar pra eu refazer e fazer a prova no outro dia com os meninos. Que daí eu já não ia mais chegar a tempo, né, pra fazer a prova com as meninas. Aí eu consegui ir e fazer com os meninos. Só que tu imagina, né, de maiô na frente dos meninos, uma coisa que eu já tava nervosa, eu tinha chorado a noite inteira, então eu refiz no outro dia, não no outro dia, no outro, né, que seria no terceiro que dia, eu viajei, isso, no terceiro Sim. dia, que seria daí eu fiz com os meninos. Sim. E aí eu parei faltando 1 metro, tá? Caramba! Eu simplesmente parei e eu queria sair da piscina, assim, apavoradona. E parece que eu não conseguia pegar o ar, e daí eu fiquei na posição vertical e eu não conseguia mais voltar, e fiquei desesperada. Aí os meninos, bora, Kathleen, só uma abraçada. E eu não quis, tá? Eu só queria sair, assim, desesperada, assim, psicológico totalmente abalado. E aí saí desesperada, chorando e tal. E o meu advogado entrou com outra liminar, daí pra eu refazer alegando tudo isso, e o juiz concedeu, e eu refiz e consegui passar daí. Pô, excelente, cara. Graças a Deus deu certo. Você vê como é que cada fase do concurso é importante, né? E claro, exatamente. Você teve essa questão que você falou do avião e tudo mais, você fazia só com o menino, depois tem que fazer com o menino também. Isso aí realmente prejudica, né? Mas é importante a gente se preparar para todas as fases. É muito importante. Sim. E assim, corrida, eu treino isso todo dia. Academia, vai correr na rua. Isso é tranquilo. Só que nadar, minha mãe sempre foi muito protetora, nunca, né? Vai na piscina, não sei o quê. E eu sempre cresci com esse medo, nunca gostei, assim, sempre tive medo. Então, pra mim, foi uma superação muito grande a natação, tá? Muito grande. Eu tremia. Eu fui treinar na piscina do bombeiro ali, que não dava pé, pra mim era terrível. Pra mim foi uma superação e tanto, sabe? Aprender a nadar.
Cara, que legal. Foi terrível. E daí eu acabei treinando na piscina do bombeiro quando a água tava verde, assim. Muito pior, né? Porque já tem medo. A água tava verde, totalmente verde. Eu não tinha outro lugar pra treinar. Eu treinei na água verde. Tipo assim, muita superação, sabe? Sim. E faz parte da vida do concurseiro. Eu acho que o concurseiro é isso aí, né? São os obstáculos. É sofrido o tempo inteiro, cara. Parece dar tudo errado pra ti, mas todo mundo tem essa visão. Todo concurseiro que tu conversa tem essa visão, assim. Nossa, cara, dá tudo errado na minha vida, não sei o quê. Faz parte. Depois você tem história pra contar aqui no Depois podcast, na roda dos amigos aí e tal. Tu vai ver que todo mundo que consegue, né? Consegue chegar lá, tem a sua história triste pra contar. É verdade. Eu tive várias histórias tristes, enfim. Deixa para outro momento. Aqui a convidada é você. Kathleen, outra parada que eu ia te perguntar. E no psicotécnico? Tem muita gente que fala assim, eu tenho que treinar pro psicotécnico? Tem. É certo ou é errado? Eu vou lá porque se eu me treinar antes, eu vou... Não vai ser eu mesmo? Conta a tua experiência. Eu tenho uma opinião minha, depois eu posso complementar o que tu falar. Mas o que você fez assim, de estratégia para fazer o psicotécnico? Eu estudei, eu comprei até cursinho, tá? E no início eu ia super mal, porque tem uns testes bem difíceis que tu tem que ser rápido, raciocínio lógico, que tu tem que ser rápido. Uns que, pra mim, o que é mais difícil é o que tu tem que ser rápido, porque eu já sou meio lenta. Então, pra mim, foi difícil. Eu tive que treinar. Depois que tu pega... Hoje eu já nem preciso mais treinar, por exemplo. Sim, porque hoje já tranquilo, tanto, né? Já fiz. Mas só que se eu tivesse ido crua, eu não tinha passado. Olha aí. Eu não tinha passado. Tá? É porque as pessoas acham que psicotécnico você vai entrar numa sala, né? E alguém vai conversar com você e vai ser isso. Não, você tem que fazer um monte de teste, um monte de coisa, de prova. É tudo rápido ali, tu tem que estudar, tá? Tem que estudar. Pega teste anterior e refaz. Entendeu? No mínimo isso. Se tu não quer comprar o cursinho, pega os testes anteriores ali, os que mais caem, e refaz. E vai treinando. Treinar aí pelo menos um mês antes da prova. Tu aconselha pra galera, então, que chega nessa fase, treinar. Adquirir e treinar, se tiver condição, né? Se tiver condição de adquirir um curso, beleza. Se não tiver... Pega os testes anteriores, refaz, vai treinando em casa. E hoje tá disponível tudo na internet. Tá disponível, consegue tranquilo. Não precisa nem comprar um curso assim, mas treina. Se não treinar, cara, olha... Eu acho que é a mesma coisa bem difícil. Da prova objetiva, né? Você não sabe, né? Você não sabe todas as matérias, você estuda pra poder fazer a prova objetiva. Então é a mesma coisa a prova de teste psicotécnico. Você tem que treinar pra poder fazer a prova também. Beleza, psicotécnico e agora vamos falar do CFP. Você já sabia tirar? Foi a primeira vez? Já aprendeu tudo lá? Como é que foi? Já tinha tirado, assim, mas fazia muito tempo que meu pai, ele tem a posse, né? Ele é CAC também. Então, acaba que eu já tinha tirado, mas é bem diferente. Lá você fica nervosa, aí tem pra mim, tem avaliação também. Tem avaliação, assim, mas... Aí foi de boa. Foi de boa, assim, não precisa tu saber atirar antes, não precisa. Lá tu aprende, assim, de boa. E só que tem que treinar, né, depois. Porque hoje, por exemplo, eu não tô treinando. Se eu pegar aí, já é uma fiasqueira. Tem que treinar, tem que treinar. Ainda mais quando você vira o agente público. Exatamente. Quando você virar o policial, que é o mais importante, né? Que é o mais importante. Com certeza, eu vou ter que fazer mais cursos aí fora a parte, né? Eu acho que não é o suficiente, sabe? Eu acho que tu aprende no CFP não é o suficiente. Você tem que continuar... Como em tudo, né? Por exemplo, na minha profissão, eu vou ter que continuar estudando. Sim. Ali também. Manusear a tua arma e conseguir sacar rápido, isso aí é uma coisa que tu vai ter que treinar. E você já pensou que é questão de tempo, daqui a pouco, né? Que vão chamar você daqui a pouco no Amazonas, no Paraíba. É só você escolher depois. Amém. Aliás, dos três, saindo os três, qual que você escolheria, assim? Você saísse, Kathleen, você foi nomeada Amazonas, Paraíba e São Paulo. Já decidiu, assim, qual dos três você escolheria? Difícil, tá? Assim, pelo salário eu escolheria Amazonas, eu gostei do Amazonas, gostei do pessoal de lá, então o Amazonas ainda mexe comigo, mas São Paulo, por ser mais perto também, eu fico entre São Paulo e Amazonas. Né? Paraíba seria a terceira opção. Seria a terceira opção. Só que é o que deve ser primeiro, provavelmente, né? Acho que sim. Na verdade, eu acho que São Paulo. São Paulo sai antes. Eu acho que São Paulo curte formação esse ano ainda. Show de bola. Porque eles precisam muito, né? Já tá abrindo outro concurso aí de delegado, então... Não, e o governador quer reformular, ele tá investindo na polícia lá. Eu acho que São Paulo sai antes. Não, show de bola. Então você vai... Na verdade, você vai indo conforme for ele te chamando, isso. Né? Eu penso que Deus tem os planos para nossas vidas e eu aceito aquele que ele entender que é o correto para mim, eu vou aceitar e vou ir. Onde eu for nomeado, eu vou ir. Onde for nomeada primeiro. E tu já pensou como é que vai ser o seu primeiro dia, assim, tipo, beleza, eu fui nomeado e vou lá, tomei posse. E aí? Agora você vai comer. Tu deve começar como substituto, normalmente, né? Tu começa como substituto e depois. Não, eu tenho medo porque eu não tenho experiência, né? Eu tenho. Igual eu falei, eu sou mimada, criada sempre dentro de casa. O meu pai, ele sempre foi tão protetor que, pra te ter uma noção, ele trabalhava em Itajaí e às vezes eu tava com vontade de comer um chocolate.
Ele vinha de Itajaí comprar um chocolate pra mim. Pra mim não ir comprar. Super protetor. Super. Então, assim, eu não tenho experiência de vida. Eu falo, não tenho experiência de vida. Eu vou adquirir na prática, assim, né? Eu sei que vai ser difícil até eu conseguir, mas eu vou superar. Com certeza, a prática te ensina muita coisa, né? Mas eu tenho medo, assim, no primeiro dia, como que eu vou reagir, chegar um flagrante ali, né? Tu vai ter que desenrolar. Mas acho que tu vai aprender com o titular, na verdade. Muita coisa a gente Tu aprende ali na aprende com os prática, antigões, assim, até com antigão. os agentes eles te ensinam. Assim, eu sei porque a gente fez estágio lá, então as pessoas são bem acolhedoras, assim, e acabam, se tu chegar de boa, né? Se tu não chegar arrogante, Sim. eles te ensinam e dá tudo certo. Tu acha que tu vai conseguir, então? Tu tá, assim, ansiosa, mas também quando começar a valer mesmo, tu acha que vai lidar de boa? Ah, eu acho que sim. Vou me dar bem. Vou sair bem, acho que sim. Não, show de bola. E pra galera, Kathleen, que tá estudando pra área policial, pra concurso policial, você, assim, daria algum conselho, daria algum... pra você, lá atrás, se você tivesse começado e tivesse a expertise que você tem hoje, o que você diria pra Kathleen lá de trás? Ou algum amigo, ou amiga, algum Samuel da vida que você queira ajudar como ele te ajudou, né? O que você diria pra essa pessoa que tá querendo buscar também a sua posse, né? O seu distintivo? O que você falaria pra ele? Então, a primeira coisa é organização e disciplina. Tu tem que ter um cronograma. Cara, se tu não tiver um cronograma, não flui. Não flui. E tu tem que ter o teu material. Tu tem que montar o teu material do jeitinho que tu acha que vai ser melhor pra ti. Não sei se tu vai fazer resumo, se tu vai pegar um PDF e vai ler, não sei. Mas tu tem que ter o teu material de revisão diária. Perfeito. Lei seca, todos os dias. Tem que ter lei seca, tá? Quando tu aprende isso, tu evolui demais, assim. Porque eu sei que ninguém gosta de ler lei seca, é um saco. Mas é todos os dias. Lei seca todos os dias. Só isso, entendeu? E você tem que fazer questões. Questões. A prova é feita de questões, muitas questões. Eu, assim, eu faço em torno, quando eu tô no foco mesmo, que agora eu tô voltando, que eu quero fazer Santa Catarina, né? É de 80 a 100 questões, ou até 120 por dia, né? Além da lei seca e dos resumos, e final de semana informativo. Então, assim, organização e confiança, né? Confiar em ti, que é uma coisa que eu ainda busco isso. Que no início você tinha muita dificuldade, Tinha né? muito, hoje já tô melhor, mas ainda sofro um pouco com isso e isso atrapalha. Então, assim, se tu confiar, tu acreditar que tu é merecedor, porque às vezes tu acha que tu não é merecedor, né? Se tu acreditar, isso já é um grande passo, sabe? É que muita gente pensa assim, caramba, são poucas vagas, ou é muito candidato, a relação candidato-vaga, fica olhando isso e tipo, caramba, será que eu vou conseguir, né? E tu pensar que você só precisa de uma vaga, né? De uma vaga. E depende só de você. Exatamente. E se tu continuar estudando, tu vai subindo. É uma escada, tu vai subindo. De uma hora tu vai chegar. É estudar até passar. Não, se eu passar. Não, é até passar. Se você se comprometeu a fazer aquilo... Tu vai passar, uma hora tu vai passar. Sim, vai durar 1 ano, 2 anos, 5 anos, não importa, né? Se eu passei, cara, tu vai passar também. Igual eu falo, eu não sou nenhum gênio, não sou. Eu só sou esforçada, entendeu? Então, se tu for esforçado, tu vai passar. Tu vai passar mais cedo ou mais tarde, pode demorar 5, 10, não sei quantos anos, né? Mas tu vai passar. Se é isso que tu quer, tu vai passar. É só basta de dedicação. Eu acho que aquela coisa de... Quando a gente traz exemplos, né? Porque quando a gente fala assim, cara, vai dar certo, faz isso, aquilo... Beleza, a pessoa até pode absorver. Mas acho que quando tu traz exemplo que nem você, que nem os outros convidados que eu trago aqui, que cada um tem sua história. São várias histórias diferentes, né? E o ser humano, nós, né? A gente se conecta com histórias. Eu tenho certeza que o que você está falando aqui é uma realidade de, às vezes, de algumas pessoas também, né? Porque tem essas pessoas também que, tem uma condição um pouco melhor, né? Graças a Deus, mas também querem ter a sua liberdade, também querem ter o seu próprio ganha-pão. Tipo, eu fiz e eu criei... Por mim, né? Por mim, exatamente. E essas pessoas também estão assistindo esse podcast, sabe? E esses exemplos que você trouxe aqui, cara, isso não tem preço, sabe? Porque uma coisa é eu falar... Aí, por exemplo, vamos pegar uma menina que está estudando para a área policial. Beleza, concordo com o Gabriel. Mas quando você fala, você é a menina que foi aprovada. Você é a mulher, né, que foi aprovada em 3 concursos dificílimos, né? Pô, a polícia do Amazonas é um dos maiores salários de delegados. Se não me engano, pega só para Mato Grosso do Sul, enfim. Cara, e isso é legal demais. É pelo teto, é só para subir o teto para poder subir o salário. Exatamente. Então, assim, cara, é muito legal isso aí. Poder fazer parte dessa história, trazer uma história assim que nem a sua, pra mim, não tem preço. É muito legal mesmo, de verdade. E, assim, foi a primeira vez que você participou de um podcast. Eu queria que tu falasse da experiência também. Tá nervosa ainda? Já tô mais calma. Não sou muito de falar, assim, sou mais na minha, né? Até porque o concurseiro não tem muita vida social, né? Sim, muito tempo aí só em casa e tal.
Mas fui bem acolhida aqui, tô bem tranquila. No início estava mais nervosa, mas agora Tá mais de boa agora. tô mais de boa. Agora você falou... Tem que ir acostumando até, né? Porque na minha profissão vou precisar muito disso também. Porque o delegado, ele dá muita entrevista. Então, eu tenho consciência de que eu tenho que acostumar com isso, né? Com várias Com as câmeras, tá tirando câmeras, foto, exatamente. Isso é uma coisa que eu sei que eu vou ter que aprender a lidar, Eu né? acho que aquilo, a gente não nasce pronto pra Não nada, nasce né? pronto A pra gente vai nada. aprendendo conforme a gente vai Exatamente. surgindo as Conforme dificuldades, as surgindo as fases da tua oportunidades. vida, tu vai aprendendo. Então, eu sei que é uma coisa que eu vou ter que superar, né? E faz parte. A gente supera. Eu sei que já superei coisa bem pior na vida, então vou superar isso aí também. Não, conseguiu ficar 4 meses sozinha lá. Exatamente. Estudou quando todo mundo duvidou de você, quando não queria que você estudasse como teu pai também. Isso. Mas é isso aí, Kathleen. Queria agradecer. Você queria só que você quiser deixar, né, sua rede social, quer deixar tua rede social, o pessoal quiser te seguir. Claro, Qual que é? É @KathleenPDJ. Kathleen PDJ. Eu vou botar na edição do vídeo aqui. Uhum. Pedir pro pessoal depois pra botar. Mais uma vez, agradecer pela sua presença. Foi legal demais. Pô, é muito bom, assim, trazer diferentes pessoas. Gabriel, você não sabe, sempre traz policial. Cara, você aqui é uma futura policial. Só não, é questão de tempo, né? Só sair a tua posse. E vai ser uma honra, tipo, caramba, olha a Kathleen lá no Amazonas, lá na Paraíba, em Santa Catarina, enfim, qualquer lugar que daqui a pouco você tiver. Pô, já tive o prazer, a honra, né, de poder participar do meu... A honra foi minha de participar aqui, tô bem grata pelo convite e poder estar trazendo a minha experiência, né? Não é muito aí, mas eu espero ter ajudado alguém, né, que às vezes passe por uma situação parecida. O concurseiro, ele sofre aí desse mal, assim, de não acreditar em si e achar que, né? E aí, cara, não, você é capaz, assim, se você se dedicar, consegue, e é só não desistir. Eu acho que o maior... se puder condensar tudo que a gente conversou aqui em uma palavra só, seria... na verdade, uma palavra não, é uma frase, né? Você é capaz, né? Exatamente. Só depende de você. Só depende de você. Porque às vezes é difícil, né? Só depende de mim, mas não é fácil também, claro. Mas é porque a pessoa tem dificuldade de assumir responsabilidade, né? Isso, sentar a bunda na cadeira e estudar. Exatamente. Que é o que tem que ser feito, né? Tu tem que levar como uma profissão, realmente, né? Foi o que eu levei por muitos anos, assim, como uma profissão. Sim. Você sentar na cadeira e estudar. E como se fosse a tua... Abrir mão de as coisas que vão te atrapalhar. Eu tô no meu trabalho, como se estivesse no meu trabalho, né? Eu tenho que bater minha meta diária. Exatamente. E é isso. É exatamente isso, né? Quando você está no trabalho, você tem as suas 8 horas, você não tem que bater. Exatamente. É isso. E você se comprometer com isso, o resultado vai vir. Kathleen, mais uma vez, muito obrigado, tá? Pra você que ficou aqui até o final, pô, faz o seguinte pra mim agora, né? Se inscreve nesse canal, esse botão aí, sino ativado, que você vai ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo aqui, um podcast casca grossa que nem esse que eu trouxe aqui pra vocês com a Kathleen, com essa história de vida, esse exemplo de superação e esse resultado maravilhoso de 3 concursos aí, dificílimo que ela foi aprovada, e qualquer outro que ela queira passar, daqui a pouco Santa Catarina vai chegar e ela vai conseguir também. Forte abraço, tudo de bom pra você e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!